Amigos queridos, pacifiquemos o nosso coração, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que nos embala os sentimentos mais purificados, para juntos neste ambiente espiritual, agasalhados pela natureza viva que nos cerca, buscarmos Jesus em nossas vidas, sentindo a sua presença, Senhor, Mestre amado, através das vibrações da sua paz e do convite constante a renovarmos-nos em espírito e verdade. Sentimos a sua presença, Senhor, manifestada no seu evangelho de amor. E te buscamos nesta hora, Senhor, para te agradecer pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas oportunidades do caminho, pelos momentos felizes em que somos convidados a experienciar o amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos menos felizes, onde somos estimulados ao testemunho da fé e à experiência da paz. E é neste sentimento de gratidão, sentindo-te a presença através dos seus mensageiros, que com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições terrenas, nós estamos refletindo sobre o suicídio e a loucura. E é um tema muito amplo e muito atual das necessidades evolutivas deste planeta, de estarmos no momento onde os nossos irmãos, com as tendências de abandonar a existência na Terra, estão recebendo maciçamente uma oportunidade redentora. E nos cabe a todos, os trabalhadores espíritas cristãos, desenvolvermos em nós recursos para podermos socorrer e amparar. Porque precisamos sair da indiferença e de apenas constatar fatos trágicos, mas precisamos estar abertos para alcançá-los. Mas um dos aspectos da terapêutica espírita, ao espírito, nessas condições de abandonar a existência e de estar nos tormentos superlativos da mente, uma das terapêuticas que nós iniciamos, que vai se contrapor à incredulidade contumaz, à resistência do espírito à verdade, à rebeldia perante a lei, o espírito que se debate dentro de si mesmo, porque tem receio de encontrar-se com a verdade e, tendo encontrado com a verdade, ter que mudar hábitos, porque a consciência o modificará, né? A consciência vai estimular que aquele espírito mude os seus hábitos. E muitas vezes a nossa incredulidade ou a nossa fé em crenças, em rituais inconsistentes, está relacionada a que aquilo não requer de mim nada que não seja uma adoração. E nós estamos num momento em que a lei de Deus se manifesta para que nós possamos fazer dela experiências bem sedimentadas em nós. E o Evangelho nos fala da fé, mostrando, em contraposição com os incrédulos, aqueles de nós
que têm facilidade em assimilar as verdades espíritas e é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza mais atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao nascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Então vamos compreender que, assim como crianças em fase escolar, elas apresentam alguma prontidão para assimilar conteúdos que ainda não sabiam. Esse estado de prontidão, no caso da criança para a alfabetização ou para as outras séries escolares, guarda relação com a prontidão do senso moral. Ou seja, nós também temos um estado de prontidão para a fé. Muitas pessoas são muito crédulas, mas não têm fé. Muitas pessoas são muito religiosas, mas não têm fé, porque aquele conhecimento não é suficiente para assegurar testemunhos de fé. Não sendo suficiente, ela é um sistema de crenças, mas não é uma experiência do conhecimento da verdade. Então, quando nós vemos pessoas passando por situações muito difíceis, com bastante equilíbrio, com serenidade, com abnegação, esses espíritos já passaram por experiências muito sofridas, mas não com revolta. Porque muitos ou todos de nós já passamos por experiências sofridas, mas com revolta. E a revolta é o símbolo da nossa ignorância, da justiça e da misericórdia de Deus por nós. Porque nós nos revoltamos contra aquilo que fizemos para nós mesmos e nós estamos mergulhados na consequência dos nossos atos para darmos testemunhos de fé, de que aquilo que nos acontece é para o melhor, para o meu aprimoramento, para a minha evolução. Então, os primeiros já creram porque já compreenderam. Por que canais compreenderam? Não são pelos canais tão somente intelectuais. Porque esses canais intelectuais, eles dão a primeira visão ao raciocínio. Mas nós precisamos abrir as comportas da alma para absorver essas verdades de forma mais entranhada em nós e colocarmos isto no nosso hábito diário, que nós vamos chamar de hábitos espirituais. Então, a fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Então foi trazido à luz da doutrina espírita uma clareza da verdade, as sombras foram iluminadas, né? O inexplicável passou a ser totalmente explicável pelos fatos da ciência, né? E por outras formas de compreensão transcendentes e mais abrangentes que a ciência ainda não alcançou, mas que traz um estado de transparência da verdade e de lucidez que nos convence. Então, ficamos convencidos, mas precisamos estar convertidos, que é fazer do que estamos convencidos como força da verdade realmente um hábito incorporado em nosso repertório moral. Então, crê-se porque está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A única fé
inabalável é essa que ela pode ser submetida à apreciação da razão, da lógica dos fatos, do bom senso, do discernimento. E nós vamos saindo das crendices do miraculoso, do sobrenatural, do imponderável, do intangível, do incompreensível, dos mistérios. Não há mistérios para o espírito que é lúcido. Porque nós gostamos de dizer mistérios, tudo aquilo que a nossa mente ainda não alcança. Mas não são mistérios, ainda ignoramos os fatos, né? Nada está escondido. A lei de Deus se revela na natureza, em todos os seres da criação, né? Nós trazemos essa centelha divina em nós ao sermos criados como princípios inteligentes do universo. Então, essas verdades estão profundamente sedimentadas em nós. É importante nessa fase que nós estamos falando da fé, nós perguntarmos para nós mesmos, como uma reflexão, se nós temos fé. Como saber se nós temos fé? Será que é porque oramos mais? Porque frequentamos mais atividades religiosas? Porque temos atividades religiosas sem serem trabalhos, mas atividades? Será que isso é a demonstração da fé? Eu penso que isso seja um primeiro empenho necessário de sensibilização. Mas a fé é quando eu penso no meu planejamento reencarnatório e vejo as provas do meu caminho e aceito com gratidão a Deus pela oportunidade de me redimir. E diante das dores, também agradecer a Deus a oportunidade de ajuste com a lei. E diante de uma situação pretensamente injusta, saber que a justiça de Deus nos alcançou, ainda que a nossa própria não compreenda. Então, quando o apóstolo Paulo disse que, ainda que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, devemos continuar, esse é um estado de fé plena, que nada esmorece aquele espírito, que não titubeia diante da verdade, que sofre sim, porque somos espíritos imperfeitos e, portanto, sofremos. É legítimo o nosso sofrimento diante da dor, mas esse estado íntimo que vibra aciona em nós uma vontade tão direcionada para a superação daquele obstáculo do caminho, que nos faz forte e nos prepara para dores maiores. Parece que estamos fazendo apologia do sofrimento, mas não. Estamos falando da libertação das consciências. Que através da fé, né, nós podemos ser espíritos com vibrações mais requintadas, mais delicadas, mais honradas, porque não existe fé enquanto testemunho que não seja imantado de vivas esperanças, de momentos felizes para todos nós. E não há fé que não sustente a ação no bem constante. Não há fé que não possa vencer as nossas más inclinações. Então, esta fé a que nós estamos sendo convidados a identificar em nós, que fé é essa? Né? É a certeza inabalável de que estamos no momento mais precioso para darmos testemunhos morais diante da nossa própria dor, para que a nossa própria dor seja a forma de nos sensibilizar para a dor do outro. E isso é muito interessante. Porque para que a fé mova a caridade, ela precisa mover ações de sensibilidade ao próximo sofredor. Então vamos refletir sobre isso.
tudo que acontece ao nosso redor, nós deveríamos nos interessar para buscar as soluções, compreendendo o porquê que as coisas acontecem. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz esse tema para nós, porque muitas famílias se desestruturam porque seus membros partem para essa violência íntima que é o suicídio. E é necessário que nós possamos compreender profundamente por que isso acontece. E o Evangelho nos mostra que isso está assentado principalmente, não é só isso, mas principalmente, ou seja, todos os suicidas caem indistintamente dentro desse contexto, que é o materialismo, a descrença e a insatisfação. Como a Célia colocou, e a gente tem falado todas essas semanas, meses, às vezes o espírito é espírita, às vezes é católico, às vezes tem uma religião assim ou outra, mas a religião não penetrou nele, embora externamente ele frequente esses ambientes. Porque a penetração dos ensinamentos de Jesus em nós faz de cada um de nós uma rocha capaz de suportar toda e qualquer tempestade. Quando nós não suportamos alguma coisa, é porque ainda não está consolidado dentro de nós essa fé que nos sustenta. Então, quando nós nascemos, se nascemos numa família relativamente estruturada, é natural que os pais desejem que seus filhos estudem, aprendam a ler, a escrever, ter uma profissão. Por quê? Ter uma profissão, e nós não estamos falando de nenhuma específica, porque qualquer profissão, ela é nobre, qualquer, mas sempre há uma preocupação dos pais em relação a isso, que é legítima, porque nós estamos na Terra e precisamos nos sustentar, precisamos trabalhar para honradamente nos sustentar e não ficarmos dependentes daqueles que nos cercam. A não ser quando temos doenças graves, situações extremamente limitantes que nos impossibilita completamente, aí é uma outra circunstância. Então é absolutamente natural que isso aconteça, porque nós precisamos nos manter fisicamente, com as necessidades materiais, porque estamos encarnados. Mas nem sempre nós vemos, da parte dos pais e do próprio espírito reencarnante, interesse em se educar como espírito. Porque, na verdade, nós estamos aqui na Terra, num corpo material, para fazer aquisições espirituais. E não simplesmente para nos mantermos, para termos uma casa, um carro, uma profissão, uma faculdade, uma conta bancária e as coisas materiais. Tudo isso existe para que nós possamos nos educar espiritualmente. E quando nós não somos conscientizados disso, nós vivemos a ilusão de que
estamos aqui para as coisas materiais. Aí nós desencarnamos e no processo do desencarne sofremos circunstâncias muito dolorosas, porque não fizemos o que viemos fazer conosco. Então, a preocupação de cada um de nós, mesmo na infância, como a Célia colocou, há espíritos que já sabem disso, que já nasceram sabendo disso. Então, eles têm necessidade de religiosidade. Às vezes, o pai e a mãe é ateu, mas ele pega na mão do pai e da mãe, vai em busca, procura, escuta uma vizinha, faz um movimento. Ele nasceu já consciente de que necessita educar-se espiritualmente, que é a única finalidade de nós estarmos na Terra. É a única. Tudo o resto que existe para que nós possamos fazer isso conosco. Ir na escola, aprender matemática, física, geografia, biologia, amplia a nossa capacidade de raciocinar e nos auxilia a entender coisas espirituais que sem isso é mais difícil. Mas a finalidade última é educação espiritual. É a finalidade última. E aqueles de nós que não se educa espiritualmente, fica propenso, sem nenhuma sombra de dúvida, a exterminar-se, porque de repente a vida perde o sentido. A gente olha para o carro e fala assim, mas para que mesmo que eu quero esse carro? A gente olha para a casa e fala assim, não, mas não tem interesse nessa casa. A gente olha para o corpo e fala, não, mas para quê? E aí a gente vai se desconectando e parte para esse nível de agressão conosco mesmo. Por quê? Porque no fundo, o espírito sabe que tudo isso tem um valor realmente muito pequeno ante ao espírito eterno que nós somos. Então, e muitas vezes não conseguindo fazer consigo esse processo de educação, entra em sintonia com espíritos desencarnados e encarnados que estão chafurdados na matéria e passam a pensar naquela frequência e desistem. Então, é necessário que nós entremos num profundo entendimento do que seja educar-nos espiritualmente. Nós vamos ver espíritos ocupando posições na Terra que são invejadas pela maioria dos encarnados. Então, nós podemos ver um diplomata e alguém falar, gostaria de ser um diplomata. Mas quantos diplomatas não têm zero de educação do espírito e vivem para a matéria, vivem para as construções materiais. E quando desencarnam, entram em profundo sofrimento, porque não fizeram o que vieram fazer na Terra. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente vê um amigo, um companheiro que está lidando com a enxada, mas ele está desenvolvendo honestidade, ele está desenvolvendo o valor do trabalho, ele está desenvolvendo fidelidade no lar. E aí, obviamente, que ele vai cumprir com o que ele veio fazer muito mais do que aqueles que estão numa posição invejada por tantos. Então, a nossa pergunta é: se não investirmos diariamente, porque para que a gente tenha uma profissão, se a gente não investir diariamente nisso, nós não nos tornamos suficientemente competentes.
Se nós não investirmos diariamente na educação do espírito que nós somos, nós não nos tornaremos espíritos educados. Nós nos tornaremos espíritos raivosos, irritados, melindrosos, ambiciosos, medrosos, insatisfeitos. Nos tornaremos espíritos ansiosos. Tudo isso é a falta da educação do espírito. O espírito que não investe em educar-se espiritualmente, ele é tudo isso que nós estamos falando. E obviamente que nós não conseguimos isso, essa educação espiritual, nós não, porque quantas vezes nós vamos ver espíritos que têm tudo, mas não estão suportando viver, porque não se fizeram uma rocha através da educação do espírito. Então, nós temos que falar da terapêutica. Passamos aí quase um mês e pouco falando das causas e já estamos há algum tempo na terapêutica. E é parte dessa terapêutica o desenvolvimento moral, o desenvolvimento das habilidades espirituais. Porque nós as temos, nós temos habilidades espirituais, mas elas requerem desenvolvimento, expansão. E aí, para isso, o planeta Terra foi criado para abrigar espíritos como nós, que seriam coordenados por Jesus, nosso mestre, o mestre dos mestres. E esse momento da humanidade, nós estamos sendo convidados para não sucumbir, estamos sendo convidados a cristianizar-nos, nos tornarmos cristãos, com atitudes. Então, cristianizar é, primeiro, aceitarmos o quanto temos que aprender com Jesus. Então, eu vou ler um versículo intitulado assim, é de João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, olha a força dessa frase, sem mim, nada podereis fazer. Olha a força dessa frase de Jesus para nós. Sem mim, nada podereis fazer. E nós não podemos mesmo. Nós podemos fazer uma casa. Nós podemos comprar um carro. Nós podemos entrar na faculdade e nos tornar isso, aquilo, aquilo outro. Nós podemos comprar uma fazenda. Mas tudo isso nós vamos largar aqui. Nós não vamos levar. Nós não vamos levar a fazenda. Nós não vamos levar o título. Nós não vamos levar o carro, nem a casa, nem o corpo, nem nada. Então, nada disso é nosso. E o que é nosso, o que nós podemos levar, essa construção, essa obra que nós podemos levar, só será realizada
com Jesus. Nós podemos nos debater, podemos negar, podemos falar que não é. Que não é desse jeito. E vamos ficar encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, até aceitar a verdade. Agora, evidentemente que Jesus não deseja que nós fiquemos cultuando, pondo o retrato dele na parede. Não é isso. Jesus não está desejoso que nós coloquemos uma correntinha com alguma coisa pendurada e falar que, olha aqui, não é nada externo, não é nada externo, é interno. Porque tudo que é externo não significa nada. É igual a casa, o carro, a fazenda, o título. Não tem significado para o espírito, não tem. E aí, dentro desse contexto, tem uma lição intitulada Saibamos Cooperar. E essa lição, que ela abre com justamente essa última frase, que diz assim: porque sem mim nada podereis fazer. Aí Emmanuel vai pegar essa frase e vai explicar para nós como que é isso. Então amanhã, porque já deu o nosso tempo, nós vamos começar esse entendimento, porque se os espíritos com tendência a suicídio não se educarem como espírito, nada vai poder impedir que eles cometam essa agressão contra eles. E a gente não se educa como espírito se não for por Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te sentir a presença, Senhor, para em teus braços nos aconchegarmos, sentirmos as suas vibrações amorosas, todo o seu amor. Este amor que nos convida a deixar para trás tudo aquilo, Senhor, que não irá nos engrandecer. Este amor, Senhor, que nos convida a nos tornarmos espíritos lúcidos, operosos no bem, dispostos a viver a verdade, a viver o bem, a nos tornarmos espíritos educados, generosos, honestos, espíritos dispostos a contribuir com todos aqueles que nos cercam. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, desejosos de aprender estas lições de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que esta fé seja viva em nós. Rogamos nesta hora pelos nossos irmãos que se encontram necessitados de amparo e de proteção.
que eles possam receber a visita desses amigos espirituais que se acercam de nós nesta hora, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio. Rogamos, Senhor, que em breve tempo esses irmãos possam estar recuperados, dispostos ao bem e possam operar na sua gleba, Senhor. E rogamos a Ismael, este espírito que Jesus destacou para fazer desta nação a pátria do Evangelho, que Ele nos abençoe, nos fortaleça, e que cada um de nós possa ocupar o seu lugar fazendo o melhor, nos entregando com bom ânimo as tarefas simples que nos foram confiadas. Que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.